Olá a todos! Hoje a gente vai aprender um pouco sobre mecanismos de armazenamento e um bom jeito de fazer isso é respondendo essas duas perguntas. Quais são os principais mecanismos de armazenamento e o que eles armazenam de fato? Ignorando um pouco a ordem das perguntas, vamos começar pela segunda. O que esses mecanismos realmente armazenam? Bom, a resposta é bem simples. São 5 coisas importantes, na verdade. São as variáveis locais, os endereços de retorno, os parâmetros de função, as referências para objetos e os objetos dinâmicos. E se você programa, eu tenho certeza que você já conhece todos esses termos, com exceção de um. Se você está se perguntando o que é um objeto, você está completamente correto. Vamos aqui definir o que é um objeto primeiro, para que futuramente, quando eu citar esse termo de novo, você vai saber exatamente do que eu estou falando. O objeto ele é uma entidade que representa um conceito ou um dado no seu programa. Um objeto pode ser uma variável, uma estrutura ou até uma instância de alguma classe com atributos e métodos. À sua direita agora, você pode observar alguns exemplos de objetos dinâmicos. Existem dois tipos de objetos, os dinâmicos e os estáticos. Os dinâmicos eles são alocados em tempo de execução e os estáticos são alocados em tempo de compilação. Eu acabei omitindo aqui o objeto estático porque a gente vai focar hoje nos dinâmicos, mas saiba que se você entende um, você automaticamente entende o outro também. Analisando agora os exemplos, a gente pode observar que o primeiro tem um objeto sendo criado através do new, em alguma linguagem orientada a objeto, e o segundo tem um novo objeto sendo criado através do malloc, em alguma linguagem que permite a alocação de memória manual, como C, por exemplo. Finalmente, então, bora agora responder a segunda pergunta. Quais são os principais mecanismos de armazenamento? E são dois, que é a pilha e a heap. A pilha ela vai armazenar as informações estáticas, ou seja, as informações temporárias relacionadas à execução das funções e métodos do programa. Já a heap ela vai armazenar os objetos dinâmicos, que são alocados em tempo de execução com tempo de vida indefinido. A gente vai detalhar cuidadosamente essas duas estruturas com o objetivo de cobrir o máximo de conteúdo possível. Bom, vamos começar detalhando então aqui a pilha. A pilha, ela segue uma lógica chamada LIFO, Last In, First Out, do inglês. O último a entrar é o primeiro a sair. Você pode achar que isso é um pouco injusto, né? Já que quem chegou por último vai sair primeiro, mas acredita em mim, para o funcionamento do seu código você vai querer que funcione assim. A pilha então, ela tem um tamanho imutável, ou seja, os dados têm tamanho fixo e os endereços são reservados na hora da compilação. Além disso, a pilha ela vai armazenar os escopos das funções, os endereços de retorno e os endereços das variáveis assim que elas forem chamadas no momento da execução. Depois que o fluxo de execução do seu programa sair do escopo de uma função, o seu computador vai entender que as informações dessa função não são mais úteis. Então, por incrível que pareça, ele vai desempilhar todas essas informações da pilha. Esse controle do empilhamento e do desempilhamento é feito pelo stack pointer, que em português seria o ponteiro da pilha, basicamente. Ele é um registrador que vai apontar sempre para o topo da pilha, ou seja, para o escopo em que ela está atualmente. Com isso em mente, podemos seguir agora para a heap. Dentro da pilha, então, a gente vai ter que a heap vai ficar responsável pela alocação dinâmica da memória. Então, quando você cria um novo objeto com o new do Java ou faz um malloc no C, vai ser na heap que ela vai ser armazenada, tá? Essa memória. E a persistência dos dados não é que os dados não desistem nunca, né? Mesmo quando o fluxo de execução do seu programa sai do escopo de uma função, a vida útil do que está armazenado lá continua indefinido. Você não sabe quando vai ser liberado da memória, porque depende de como que está a execução. A heap, então, ela pode ser gerenciada ou automaticamente, que é o que o Java e o Python fazem, ou manualmente, que é o que o C e o C++ fazem. Ou seja, no automático, você, enquanto programador, não precisa se preocupar com nada, né? A linguagem de programação, o compilador já vai fazer tudo por você. Já no manual, toda a memória que você aloca, você também tem que liberar. Então, por exemplo, você precisa fazer malloc, você precisa fazer free no final do seu programa, senão você vai gerar lixo de memória, não tem jeito. À sua direita tem uma representação visual da heap, e geralmente é assim mesmo, né? É um retângulo grandão assim na horizontal e com vários blocos no meio assim que representam os blocos de memória, né? O que está alocado. No caso, otimizar como a gente aloca é essencial, principalmente porque a gente vai evitar fragmentação. O que é fragmentação? Eu acho que fica melhor mostrar para vocês depois, quando a gente tiver exemplos visuais. Falando em exemplo visual, eu vou fazer uma mágica aqui agora, que na direita da sua tela vai aparecer essa heapzinha aí. A gente vai usar ela para mostrar como mais ou menos funcionariam os algoritmos, né? A gente pode observar que tem coisa cinza, verde e laranja na sua tela, nesse momento, nessa heap. Então, vamos com calma e vamos observar o que cada uma faz.
O que está em cinza são os blocos livres, né? Então, onde está cinza eu posso alocar. Onde está laranja é o que está ocupado, ou seja, aqui eu não posso alocar. E o que está verde é o que foi ocupado mais recentemente, ou seja, ele também está ocupado, só que ele deu o azar ou a sorte de ter acontecido isso mais recentemente. Então, ficou verdinho ali. Esse conceito vai ser importante quando a gente falar do Next Fit. Vou começar aqui então falando do First Fit. Como o nome indica, né? First é o primeiro. Então, ele vai olhar o primeiro bloco livre, que tem o tamanho do que ele tem que alocar, e vai alocar lá. Então, nesse caso, ó, bateu o olho ali no primeiro bloco, foi lá, viu que era do tamanho que ele precisava, foi lá e alocou. Simples assim. É o mais simples de todos, eu acho. E, enfim, eficiente, né? Simples, fácil de entender. O próximo é o Best Fit, que ele vai olhar o menor bloco livre grande o suficiente. Então, ele vai pegar todos os blocos e vai olhar, esse aqui é o menor que eu tenho para poder alocar o que eu preciso. Então, se vocês observarem aí, o menor que tem é esse do meio ali que ficou sobrando entre o verdinho ali, que é o mais recente, e os laranjas ali que estão ocupados. Que, se vocês observarem, vocês vão ver que sobrou uma parte cinza ali, ó, bem pequenininha. Isso é a fragmentação. Tem dois tipos, a fragmentação interna e externa. Nesse caso, a fragmentação é interna, porque foi entre esses dois blocos ali, sobrou um bloco muito pequenininho que muito dificilmente você vai conseguir alocar alguma coisa nele. Por isso, fragmentação interna. A externa vai sobrar um bloco grandão e você vai ter que ficar alocando de pouquinho em pouquinho nele ali. Também não vai ser nem um pouco eficiente. Nos nossos algoritmos agora, a gente vai falar do Worst Fit. Aí você me pergunta, quem usaria um algoritmo chamado Worst Fit, que é o pior, sendo que existe um algoritmo chamado Best Fit, que é o melhor? Bom, essa é uma pergunta curiosa, eu mesmo me fiz ela várias vezes, né? Mas o worst ali se refere a caber, né? Tipo assim, o quão pior ele cabe no lugar. Então ele vai pegar o maior bloco livre disponível, ou seja, é onde, tipo assim, ele ocuparia menos espaço, né? Essa é a ideia por trás do worst fit, eu acredito. Então, você pode observar que o maior bloco que tem é esse cinza grandão ali no final, né? Então, ele viu que era o suficiente para ele, viu que era o maior, foi lá, alocou ali. Analisar os algoritmos, a gente tem o Next Fit, que ele vai fazer uma busca circular a partir do último bloco alocado. Então, a gente vai começar a procurar a partir do verde, ao invés do início agora, né? E quando fala busca circular, é porque, como vai começar do verde, se ele chegar no final da heap, ele vai voltar para o início e vai continuar buscando até chegar no ponto que ele começou. Por isso, busca circular, né? Nesse caso, então, ele vai começar do verde e vai alocar no primeiro bloco que ele achar que tem o tamanho que ele quer. Então, por exemplo, começou do verde ali, olhou para o próximo que ele queria, foi lá, alocou. Nesse caso, deu fragmentação interna. Curiosamente também, se vocês lembram, ele vai ficar igual o Best Fit, que a gente tinha feito anteriormente, né? Agora, então, a gente tem uma comparação entre todos esses algoritmos aqui, né? Que a gente se refere ao tempo de alocação e à fragmentação. Cada algoritmo ele vai ter trade-offs, né? Ou seja, ele vai perder uma coisa enquanto ganha outra. Bom, se a gente parar para analisar aqui, então, a gente percebe que o First Fit ele é o que tem o desempenho pior, né? Até porque ele é o mais simples, então, enfim, simplicidade às vezes significa que você vai estar trocando desempenho, né? Então, o First ficou para trás aí nesse sentido. Curiosamente, o Worst ele teve o melhor desempenho aí, né? O mais consistente entre tempo de alocação e fragmentação. O Best não ficou tão atrás assim no tempo de alocação. Ficou igual na realidade, né? Se você parar para olhar assim. Mas a fragmentação dele ficou consideravelmente maior, né? Já o Next Fit, ele é para ser só um First Fit Plus, né? Digamos assim. Mas como sempre, né, esse desempenho é só para dar uma ideia geral de qual funciona melhor que qual, né? Mas aplicações diferentes vão requerer algoritmos diferentes. Então, enfim, né, todos esses têm alguma aplicação em algum caso. Você pode se tornar um programador melhor, já que seus códigos agora podem evitar memory leaks e serem bem mais rápidos com os conhecimentos que você adquiriu nesse vídeo. Você vai ter muita facilidade em identificar e até de corrigir problemas com memória, e você também vai saber exatamente qual linguagem escolher para cada aplicação diferente. E com isso, meus parabéns, você chegou ao final do vídeo. Agora você sabe o básico dos dois principais mecanismos de armazenamento, a pilha e a heap, e é essencial que com os conhecimentos que você adquiriu aqui hoje, você continue estudando e se aperfeiçoando para se tornar um programador cada vez melhor.
Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima.